vamos ler alguns textos, começando por 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. O versículo 23 nos diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ver também João capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16. O texto está falando sobre quando o Espírito Santo viria, ele já veio no dia de Pentecostes, qual seria o serviço, a missão do Espírito Santo aqui na terra. Versículo 8, João 16, verso 8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora vamos ver também Hebreus capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 4, e o versículo 12. Diz assim o texto, Hebreus 4, verso 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Até aqui somente, que o Senhor nos ajude nessa noite, na exposição da sua bendita palavra. Amém. Nós temos lido o primeiro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, e ali a palavra de Deus expõe qual é a constituição do ser humano. De que o ser humano é constituído? O que é o ser humano? O que sou eu? O que é você? Então o texto ali nos deixa muito claro que nós somos formados por três partes, podemos assim dizer. Ali ele diz espírito, alma e corpo. Essa é a sequência de acordo com Deus, de acordo com a sua palavra. Muitas vezes a gente vai falar da nossa constituição, a gente diz assim: nós somos corpo, alma e espírito, né? Mas a palavra de Deus diz: nós somos espírito, alma e corpo. Então essa é a constituição, nós somos assim. E na verdade é a única criatura de Deus, de tudo que Deus criou. É a única criatura que tem essa constituição: espírito, alma e corpo. Então, esse ser humano que somos nós, eu queria pensar hoje à noite sobre o que aconteceu quando houve a queda do ser humano, lá no início, lá no Jardim do Éden. O que aconteceu? Como aconteceu essa queda? O que aconteceu no ser humano? O que aconteceu em nós? Porque aquilo que aconteceu com Adão lá no início, aconteceu com todos nós somos geração de Adão. Então aquilo que ocorreu com Adão lá no início, ocorreu com todos nós. Então o que aconteceu com o ser humano na queda? Então nós temos que considerar essas três partes do ser humano: espírito, alma e corpo, para a gente entender um pouquinho disso. E depois eu queria pensar em como agora Deus, no dia de hoje, agora, no momento presente, como é que Deus pode trazer de volta esse ser humano que se separou dele pelo pecado. Como é que Deus age na vida de um ser humano?
considerando espírito, alma e corpo, procurando levar uma pessoa à salvação, levar a pessoa de volta a Deus, de onde ele nunca deveria ter saído. Então, como aconteceu a queda e como é que acontece a volta do ser humano a Deus, como é que acontece a salvação, a regeneração, como você quiser entender. Então, lá no início, quando Deus cria o homem foi criado, o ser humano, nós somos criados com um objetivo: imagem e semelhança de Deus. Deus é Espírito, mas Deus quis que houvesse na sua criação física uma criatura que representasse sua pessoa, visivelmente. Então ele cria o homem, cria a mulher, nos criou. E esse ser humano que foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, somos nós, espírito, alma e corpo. E ali no início, esse ser humano, por ele possuir espírito, ele tinha condições de comunicar-se com Deus, e Deus comunicar-se com o homem. Deus criou um ser e colocou nele espírito, porque Deus, sendo espírito, ele precisa comunicar com o ser humano, ele precisa se relacionar com o ser humano, e ele precisa também receber relacionamento desse ser humano com ele. E somente o ser humano, porque possui espírito dado por Deus lá no início, poderia amar a Deus, poderia falar com Deus, poderia ouvir Deus, entender Deus, amar a Deus, relacionar-se com Deus, viver intimamente com Deus, como amigos íntimos. Porque Deus é espírito, mas o ser humano que ele criou também tem espírito. Então tem uma parte que combina com Deus, que tem ligação com Deus. Mas lá no início, esse homem tem espírito, alma e corpo. O espírito é a parte que faz ligação com Deus, que tem comunhão com Deus, que permite acesso a Deus, comunicação com Deus. A alma é a nossa vida, é a nossa essência, é aquilo que nós somos, os nossos sentimentos, a nossa consciência, todos os anseios que temos estão ali na alma. Nós somos a alma vivente. Quando Deus criou o homem, soprou nas narinas o fôlego de vida, disse que o homem passou a ser uma alma vivente. Nós somos almas. Não é que nós possuímos alguma coisa dentro de nós, pequenininha, que é alma, que quando morre sai. Não, nós somos almas. Tudo que nós somos uma alma. E é na alma que nós temos as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos gostos, nossas ambições, nossos desejos, nossa consciência, tudo está na alma. Mas finalmente, nós não somos apenas espírito e alma. Nós temos um corpo físico, e é por isso que nós somos visíveis, nós temos apetites físicos, nós podemos ver as coisas e nos relacionar com esse mundo físico, porque nós também temos um corpo humano feito do pó da terra, e por isso nós também temos comunhão com as coisas físicas, podemos ver a beleza da natureza, podemos nos relacionar com as coisas visíveis, apreciar a beleza e assim por diante, comer e beber, gostar, ter apetite pelas coisas boas dessa vida, porque nós temos um corpo. Mas nunca podemos esquecer que nós somos espírito, alma e corpo. O ser humano integral é espírito, alma e corpo. Quantas pessoas vivem nesse mundo pensando que são apenas essa casca, esse corpo, que um dia vai para o cemitério, não entendendo que o corpo humano talvez seja a parte mais fraca desse ser. É a única que morre, é a única que acaba, que volta para a terra, que apodrece. Mas aquilo que é a nossa essência, a nossa alma e espírito permanecem para sempre, porque foram criados por Deus, e Deus é eterno. E essa alma que nós somos, ela é eterna. Quando o corpo for para a sepultura, a nossa essência, a nossa consciência, o nosso conhecimento, nossos sentimentos, todos os nossos anseios estarão entrando na eternidade, sem corpo. Depois, ressurreição, novamente, corpo, vivendo também na eternidade, tanto salvos como perdidos. Mas lá no início, o que aconteceu com o ser humano? Esse ser humano que podia relacionar-se com Deus, ouvir a Deus, falar com Deus, e receber a visitação de Deus, e obedecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, e viver com Deus, realizar-se com Deus, alegrar-se em Deus, satisfazer-se plenamente em Deus, esse ser teve essa parte espiritual rompida. O seu espírito foi desligado de Deus. É chamado morte espiritual. Quando o homem pecou contra Deus, eles morreram. Não morreram fisicamente,
Também a alma do ser humano não morreu ali, porque eles continuavam tendo emoções, sentimentos, vontades, anseios. Mas aquela ligação com Deus foi rompida, arrebentou. É como se tivesse tirado da tomada. Você tem lá seu aparelho eletrônico, funciona perfeitamente, luzes, sons e tudo mais. Você puxa a tomada, acaba tudo. Silêncio, nenhuma luz, nenhum som, nada funciona. Você pode insistir, bater, insistir, dar ordens, não vai funcionar. Morreu. Não serve para mais nada. Não responde. Porque se tirou da tomada, desligou. O ser humano, quando caiu lá no jardim do Éden, foi desligado de Deus. Isso é morte espiritual. E todo ser humano que nasceu nesse mundo já nasceu nessa condição, desligado de Deus, desligado da tomada, tendo apenas alma e corpo. E aí a alma com seus sentimentos, com seus anseios, com seus apetites, e o corpo também com seus anseios, com seus apetites naturais, carnais. E é isso que domina um ser humano que vive nessa vida, que nasceu aqui, que cresceu, passou infância, passou adolescência, juventude, a idade adulta, já está na velhice, mas nunca se converteu. Essa pessoa está desligada de Deus desde que nasceu até hoje. E é por isso que essa pessoa se apaixona por esse mundo. É por isso que essa pessoa não consegue viver sem essas coisas passageiras, sem essas coisas visíveis, porque é a única coisa que essa pessoa tem. Mas o ser humano original, como Deus criou, não, ele tinha Deus, ele se satisfazia em Deus, ele relacionava-se com Deus, ele tinha prazer em Deus, ele podia ter completo prazer e realização em Deus, porque ele tinha espírito, e o espírito estava conectado com Deus, ligado com Deus, o Criador. Ele podia entender Deus, ele podia amar a Deus, porque tinha espírito ligado com o Senhor. Mas quando pecou, esse espírito foi desligado, e a parte espiritual morreu, foi amortecida pelo pecado, desligado de Deus. A palavra de Deus vai dizer: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Outra versão diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisam da glória de Deus, estão separados e agora carecem, estão sentindo falta da glória de Deus. E agora esse ser humano que nasceu dessa forma, sem Deus, sem vida espiritual, vivendo apenas para a alma e para o corpo, esse ser humano, essa alma que foi criada para se relacionar com Deus, para ser satisfeita em Deus, essa alma está desligada da fonte. Não tem mais a energia de Deus, não tem mais o amor de Deus, não tem mais o entendimento de Deus, a iluminação de Deus, não tem mais. E essa alma continua sendo carente de Deus. Essa alma tem muitas carências, mas muitas carências, muitas necessidades, muitos apetites que precisam ser satisfeitos diariamente. Mas ele está desligado de Deus, desligado da fonte. O que essa alma vai fazer? Essa alma que está dentro de um corpo, que tem carências, que tem necessidades, que tem anseios, que tem apetites. Essa alma vai tentar desesperadamente, durante toda a vida, sugar desse mundo alimento que não tem mais, porque foi desligado de Deus. E a alma do ser humano, a minha alma era assim, a sua alma, meu amigo ouvinte que está aqui, se você não é convertido ainda, se você não é um salvo, uma salva, saiba que talvez você pode entender os seus anseios, entender os seus conflitos, entender a sua insatisfação com esse mundo. Eu me converti aos 17 anos, e até os 17 anos eu não entendia isso. Por que a minha alma tinha tantos desejos, anseios, apetites, vontades que não eram satisfeitas? E eu parti cedo para esse mundo, nas baladas, nas noites, nas bebidas. Graças a Deus, os vícios não me prejudicaram de saúde. Mas aqui havia uma alma que tinha sede, que tinha anseios, necessidades, mas não sabia onde suprir essas necessidades. E não somente eu era assim, você é assim. Hoje você está aqui assentado, você sabe que essa é a sua experiência. Há dentro de você uma alma cheia de anseios, de necessidades, de apetites que não estão sendo satisfeitos. Você já procurou nas bebidas, você já procurou nas festas, nas noites, nas noitadas, você já procurou no sexo livre, na prostituição, você já procurou nas drogas, você já procurou nas amizades, você já procurou nos estudos, você tem procurado no serviço, no trabalho, na profissão, em cursos e mais cursos, em viagens, turismo, você tem procurado aqui e ali, mas você sabe que a sua alma não está satisfeita.
Você sabe que você tem dentro de si uma alma que não se alimenta, está secando-se com o tempo, indo em direção à morte. Porque a alma não consegue alimentar-se dessas coisas, porque ela foi desligada de Deus. E assim vive o ser humano desde Adão. Todos os séculos e milênios que já se passaram, toda a humanidade que viveu na face da terra, viveu assim, com anseios nas suas almas, porque foi desligada de Deus. Simples assim. E agora essa alma que ficou separada de Deus, divorciada de Deus, ela sente a falta de Deus. Mas esse ser humano perdeu o entendimento. Porque ao ser desligado de Deus, a sua vida espiritual foi mortificada, ele não tem mais entendimento. Ele se torna uma pessoa incrédula. Ele não consegue entender os seus próprios conflitos emocionais e espirituais que ele tem nessa vida aqui. E esse ser humano vive durante longos anos, às vezes, sem entender a sua própria situação. Eu me lembro dos meses que antecederam a minha conversão, que eu não estava entendendo mais, porque os meus prazeres estavam dando errado. Eu tentava ir para uma direção, não dava certo. Eu tentava ir para outra direção, também não dava certo. Eu não estava entendendo mais nada. Eu procurei algumas pessoas. As pessoas não entenderam nada também. Não puderam me ajudar em nada, porque não eram convertidos também. Mas quando me converti ao Senhor aos 17 anos, tudo ficou claro. Só me faltava uma coisa. Faltava Deus. Faltava vida espiritual. Meu espírito mortificado. E uma alma angustiada querendo se alimentar de Deus. Eu não podia. Estava desligado dele. Mas quando houve a conversão em janeiro de 1987, a luz voltou. A vida de Deus voltou. A alegria da salvação encheu meu coração. E agora um novo relacionamento com Deus. Que coisa preciosa. Uma nova vida. Não foi eu que mudei. Foi a vida de Deus que entrou de novo em mim. E esse é o meu testemunho, o testemunho de cada irmão e cada irmã que está aqui. Diferentes, às vezes, em circunstâncias, mas nós somos salvos um dia. Pela graça de Deus, não foi mérito nosso. É a obra de Deus, colocando de novo a sua vida em nós, colocando a tomada de novo em Deus. E nós recebendo a energia, a vida de Deus. Estou dizendo energia apenas para as pessoas mais simples entenderem. Os irmãos não se assustem com isso, não vejo Deus como uma energia, não é isso. Mas apenas para ilustrar. Quando a vida de Deus entra em nós temos uma nova vida, começa uma vida diferente, porque a vida de Deus entrou novamente. Mas quando esse ser humano se afastou de Deus, a sua vida espiritual foi mortificada, e esse ser humano com anseios, com necessidades na sua alma, ele se perde nesse mundo. E quando essa pessoa, perdida nos seus delitos e pecados, sem a vida de Deus, ele busca saciar os seus apetites nas coisas dessa vida, o que acontece é que o ser humano ele se apaixona por esse mundo. Ele passa a gostar demais desse mundo, dos prazeres desse mundo, das coisas desse mundo, das coisas passageiras, das coisas boas dessa vida. E agora essa pessoa que viveu a sua infância, a sua adolescência, passando a gostar das coisas dessa vida, das coisas lícitas, também das coisas pecaminosas, entrou na idade adulta, ele se acostuma com isso, ele não consegue mais viver sem essas coisas, e essa pessoa vem ouvir o Evangelho. Aí ele leva um choque, porque o Evangelho exige que ele se converta. Deus diz: convertei-vos, pois por que morrereis? E o Evangelho anuncia a necessidade de arrependimento, de renúncia desse mundo, de renúncia ao pecado e uma volta a Deus. E o que a alma de um pecador perdido sente? Um susto e um medo. Eu não quero isso. E o Evangelho fica parecendo uma coisa ameaçadora para aquela pessoa. E é fácil a gente entender isso. Porque o descrente, as únicas satisfações que ele tem são nesse mundo. E agora o Evangelho vem dizendo que ele tem que abandonar o mundo. Vou viver de quê? Sendo que as minhas únicas experiências de satisfação é nesse mundo, nas coisas boas desse mundo, e agora eu tenho que renunciar a isso? É fácil de entender hoje, como crente no Senhor Jesus, a reação que um descrente tem diante do Evangelho, porque ele não entende, porque são os únicos prazeres que eu tenho nesse mundo e agora eu tenho que renunciar a isso.
Mas o Evangelho diz da necessidade do arrependimento, da conversão a Deus, de uma meia volta, uma volta para Deus, para encontrar a vida de Deus. Mas o descrente não entende isso. A pessoa que não conhece a Deus não consegue entender isso, porque ele não tem o discernimento espiritual. A luz do Evangelho não está na sua mente, está fora dele. Ele só vai entender isso depois de salvo, depois de convertido. Quando uma pessoa começa a ouvir o Evangelho, e talvez com mais frequência ouvindo o Evangelho, a luz do Evangelho, como falamos ontem, vai chegando, se aproximando e tirando aquela pessoa das trevas, e a pessoa começa a entender uma coisa aqui e outra ali, e ele começa a ligar os pontos, começa a entender o seu pecado, entender a sua natureza, entender a direção que a sua alma está indo, e começa a enxergar o inferno como seu destino, muito próximo dos seus pés. Ele percebe que realmente ele está separado de Deus. Ele não ama Deus. Ele não quer Deus. Ele é um pecador perdido. E quando essa alma começa a se aproximar dessa, eu posso dizer assim, uma crise que ele começa a viver agora, é um momento muito desagradável que o pecador começa a viver. Certamente muitos irmãos aqui poderiam testemunhar disso. Alguns viveram essa fase assim, algumas semanas. Outros viveram essa fase alguns meses, e alguns viveram durante anos essa crise de convicção de pecados. Alguém convencido dos seus pecados. Alguém que chegou à conclusão: eu sou um pecador, uma pecadora, eu estou perdido pelos meus pecados. Eu não consigo salvar-me a mim mesmo. Eu não consigo renunciar ao pecado. Todo dia, toda semana eu não consigo vencer o pecado me vence. E eu estou perdido. Se eu morrer nessa condição, estarei no inferno para sempre. E a pessoa entra nessa fase de convicção de pecados que tira a paz dessa pessoa e costuma às vezes tirar o sono de uma pessoa. É uma fase muito desagradável que uma pessoa passa a experimentar, mesmo ouvindo o Evangelho, vindo às reuniões constantemente, ouvindo o Evangelho. Ele entra nessa fase que nós podemos chamar de profunda convicção de pecados. Essa pessoa descobre: eu sou uma alma, tenho um corpo, mas a minha parte espiritual está morta. Eu não tenho vida espiritual. Não existe vida de Deus em mim. Eu estou separado de Deus, separado de Deus. E se eu morrer nessa condição, estarei perdido para sempre. Reconhecemos que essa é uma fase muito difícil. Graças a Deus que a minha experiência foram poucos meses nessa fase terrível. E logo descobri Cristo como meu Senhor e Salvador, e tudo isso ficou para trás, e o alívio e a alegria da salvação tomou conta. Mas quem sabe hoje à noite, haja entre nós pessoas que estão aqui, que talvez estejam começando a entrar nessa fase de reconhecer os seus pecados, de reconhecer a sua perdição, de entender que você é alma e corpo, mas a parte espiritual está morta, está desligado de Deus, você não tem a vida de Deus, você não é um salvo, não é uma salva. A pergunta que o irmão mandou, sugeriu que você pensasse. E você não é salvo não é porque você não é da igreja, não é porque você não é batizado, você não é salvo não é porque você faz isso, faz aquilo, você não é salvo porque você não tem a vida de Deus. A vida de Deus está fora de você, não entrou em você ainda. Você não tem o Espírito renovado, vivificado pelo Espírito Santo. Por isso você é uma pessoa ainda perdida, ainda está perdido, longe do Senhor. Mas essa fase da convicção de pecados faz com que a alma do ser humano, que é a parte das suas afeições, dos seus sentimentos, da sua consciência, faz com que essa alma se torne mais sensível. Às vezes pequenas coisas que antes não incomodavam, agora começam a incomodar esse pecador, incomodar essa pecadora. Essa alma vai se tornando cada vez mais sensível, e essa pessoa entra por uma fase de medo. Essa alma entra por uma fase de tensão, a vida fica tensa. E aí essa alma também entra por uma fase de grande tentação. Como assim? Essa alma começou a entender: quem sou eu? Olha a minha situação. Gente, é isso que está acontecendo comigo. Eu não tenho a vida de Deus. Eu não sou salvo. Eu sou um perdido. Eu estou com medo dessa situação. Eu estou tenso por causa disso. Mas isso é porque eu estou ouvindo o Evangelho. Isso é porque os crentes estão falando do Evangelho para mim. Isso é porque os crentes estão pedindo para me ler a Bíblia.
E essa alma agora ela é tentada. Eu vou me desligar disso. Não, vou me desligar disso. Vou pegar o carro aqui, vou para a praia, e lá vou passar noites e beber todas, e vou esquecer dessas coisas. Ou mesmo a pessoa não vai para a praia, não vai beber, não se drogar, mas a pessoa vai para o seu serviço. Deixa eu dedicar o meu suor, meu sangue, minha força, minha energia. Eu vou trabalhar. Esse negócio de ficar pensando nisso é gente sem serviço. Eu vou trabalhar, e vou conquistar, eu vou comprar, eu vou conquistar e comprar. Trabalhando, para morrer e deixar para outro aproveitar o seu serviço. Tudo que você conquistou com força, com suor, vai ficar aqui para outro aproveitar, e você vai morrer e ir para a perdição eterna. Então é uma fase de grande tentação para essa alma, e uma tentação de realmente tomar uma decisão de fugir do Evangelho. Nunca mais. Eu não quero ouvir mais o Evangelho. Não quero o Evangelho. Quero distância desse povo. Quero distância dessas notícias. Não me fale mais do Evangelho. E prega na sua porta alguma coisa. Não aceitamos visitas de crentes aqui. Medo. Não é medo de armas. O medo está aí dentro do seu coração, sua alma. Morrendo de medo do Evangelho. Morrendo de medo do Evangelho, que são as boas novas de salvação, que liberta o ser humano, que traz o amor de Deus para ser derramado dentro do seu coração e transformar a sua vida, e fazer você experimentar a graça de Deus e experimentar a vida de Deus que você nunca experimentou. E você está com medo dessa mensagem e sendo tentado a fugir dela. Talvez hoje à noite você veio aqui e está ouvindo o Evangelho, mas já está pensando: olha, não volto aqui mais. Eu não quero ser incomodado por essas coisas. Sabe que você estará selando o seu destino para a perdição, se você fugir do Evangelho. Não se foge de Deus. O homem lá no Jardim do Éden, foi a primeira coisa que o homem fez, foi fugir de Deus. Quando Deus visitou o casal lá no Jardim do Éden, e Deus diz: Adão, onde estás? E na insistência de Deus, na sua graça, em visitar o casal pecador ali, esse homem responde lá no meio das árvores: Senhor, eu ouvi tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele confessou: Senhor, eu me escondi do Senhor, eu passei a ter medo do Senhor. Eu não tinha medo antes, mas agora o pecado incutiu medo no coração desse homem pecador, dessa mulher pecadora. Mas finalmente essa alma que agora está ouvindo o Evangelho, essa alma que agora está exposta ao Evangelho, que é o Evangelho. Como falei ontem, eu gostaria muito de estar usando aqui todo o tempo para falar de Cristo, da sua obra expiatória na cruz, do seu sacrifício, do seu sangue derramado, da sua glória na cruz, da eficácia da cruz na vida de um pecador. Eu queria falar resumidamente. O Evangelho é a mensagem de que Deus te ama profundamente. E para provar esse amor, Ele envia o melhor que Ele tem no céu, que é o seu Filho amado. Essa pessoa de quem Deus disse: esse é meu Filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Ele envia esse Filho aqui na terra e faz ele nascer como homem aqui. E como homem feito, puro, sem pecado, Ele assume nos seus ombros, no seu corpo santo, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. E Ele vai naquela cruz, e naquela cruz Ele se torna um maldito de Deus. Ele assume a maldição que deveria cair sobre mim e sobre você. Ele assume essa maldição e vai na cruz. E a justiça de Deus descarrega toda a sua ira sobre aquela cruz, na pessoa que está crucificado ali, o Filho de Deus. Esse é o Evangelho. Cristo crucificado, Cristo morto, para cumprir, para satisfazer a justiça de Deus, que deveria castigar todos nós pelos nossos pecados, mas castiga Cristo para preservar todos nós, e depois dizer assim: eu amo vocês, eu quero perdoar vocês, eu ofereço de graça salvação. É esse Evangelho, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Esse Evangelho que está sendo pregado aqui, resumidamente agora. Mas essa alma que está ouvindo o Evangelho, enfim, ela experimenta um quebrantamento. Aquela pessoa que agora não resiste mais ao Evangelho, e não quer mais fugir do Evangelho, ela não quer mais fugir da luz, ela não quer mais as trevas, ela quer a luz. Ela começa a perceber mudanças nos seus sentimentos. Ela quer mais a Bíblia, ela quer ir às reuniões, e ela quer a presença de Deus. Algumas pessoas entram nessa fase até mesmo sem entender muito.
coisas que eu amava, renunciei. E amo agora, assim então desprezei. Mudança nos sentimentos, um quebrantamento e uma mudança está ocorrendo dentro dessa pessoa. Essa pessoa não está entendendo muito bem, mas nós entendemos agora. O que aconteceu? O espírito que estava mortificado se reconectou e a vida de Deus voltou. Isso acontece invisivelmente, não é uma coisa visível. Quando lá no Jardim do Éden essa vida saiu, é como essa ilustração. De vez em quando a gente está na nossa casa, de noite, o som está ligado, a televisão está ligada, as luzes, há barulho, e de repente cai a energia, tudo escuro, o som para, a televisão desliga, silêncio na cidade, as máquinas param, tudo para, um silêncio. A gente escuta um de decepção, né? Interrompeu o que nós estávamos fazendo e todo mundo fica ali decepcionado porque a energia caiu. Isso aconteceu lá no Éden, figurativamente. De decepção. O homem criado à imagem e semelhança de Deus foi separado, perdeu a luz, está nas trevas, não tem vida, não tem mais barulho, não tem sentimento, não tem mais entendimento, está nas trevas do pecado. E essa pessoa vive e agora está ouvindo o Evangelho. E Deus, pela sua graça, pela operação do Espírito Santo, vem e liga novamente a sua tomada. E a luz volta. E aí, novamente, aquele né, quando a energia volta, né, o que acontece? É um de alegria, a vida voltou, o nosso som voltou, a nossa televisão voltou, a nossa luz. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 15, 3 vezes: assim há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando um pecador é reconectado com Deus e o seu espírito volta a viver, a vida de Deus entra nesse pecador e os céus lá em cima festejam a reconciliação de um pecador com Deus. Quando eu me converti, eu sei que lá nos céus houve júbilo pela minha salvação. Cada pessoa que está aqui, cada irmão e cada irmã, no dia que você se converteu, no dia que você entendeu o Evangelho, e você se reconectou com Deus pela ação do Espírito Santo, houve júbilo diante dos anjos de Deus pela sua salvação. A vida de Deus voltou em você. Mas hoje à noite tem gente aqui que não tem a vida de Deus ainda, que ainda está perdido, que ainda está nas trevas, que ainda está no silêncio. Você não consegue ouvir Deus, você não consegue sentir Deus, você não consegue reagir, porque Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e um morto não reage, um morto não sente, um morto não ouve. Essa é a condição de uma pessoa perdida nos seus pecados. Ele está morto, espiritualmente morto. Mas quando essa pessoa se reconecta com Deus, o espírito volta, a iluminação da mente volta, o entendimento de Deus volta, e agora essa pessoa começa a amar a Deus, amar coisas que ele não amava antes. Ele começa a rejeitar coisas que ele amava tanto, mas ele começa agora a jogar fora, porque não faz mais falta para ele. Essa alma agora começa a se saciar em Deus, começa a se alegrar em Deus, começa a ter prazer nas coisas que ele não tinha prazer antes. E as pessoas de fora estão observando, está mudado, não conseguem entender a mudança dessa pessoa. Ele não precisa mais dos nossos vícios, ele não precisa mais das nossas coisas, ele não precisa mais da nossa companhia, das nossas bebidas, porque essa alma agora voltou para Deus, e ela se satisfaz plenamente em Deus. Não precisa mais dessas porcarias, não precisa mais dessas migalhas que nós precisávamos antes da nossa conversão. Foi salvo, a vida de Deus voltou. Eu pergunto, amigo ouvinte, que está aqui nesse acampamento hoje à noite, a vida de Deus já entrou em você? Você já foi salvo? Você já foi reconectado com Deus? Quando é que isso aconteceu? Que dia que foi? Qual mês que isso aconteceu? Talvez você não lembre o dia, mas houve uma época em que até ali você diz: olha, até naquele tempo eu estava perdido, tenho certeza. Mas daquele tempo para cá eu sei que eu fui salvo pela graça de Deus. Algumas pessoas não conseguem lembrar o dia exato. Eu mesmo lembro o dia exato. Só me lembro o dia que eu entrei lá na casa da tia Ézia, e ela abriu a Bíblia para mim, não estava entendendo nada. Tia Ézia, tia Maria, tia Ézia. E eu saí dali como pisando nas nuvens. Eu entendi, eu sou salvo. Deus me salvou, Deus me libertou, Deus me tirou das trevas. Eu sou salvo, eu sou um filho de Deus, um discípulo de Cristo. Que coisa maravilhosa foi aquele dia. Mas eu acho que tinha sido salvo antes já.
Mas naquele dia eu tive convicção da minha salvação. Meu amigo, se você não tem essa convicção, eu tenho que te dizer, você é infeliz. Porque a coisa mais preciosa na vida de um ser humano é a certeza da salvação, a convicção. Agora eu sou um salvo, agora fui perdoado por Deus, a graça de Deus me salvou, eu pertenço ao reino de Deus, eu já entrei pela porta da salvação, eu já pertenço a Cristo, o sacrifício de Cristo já valeu para mim, hoje sou um salvo por Cristo. Não tem preço, não tem prazer que esse mundo possa oferecer que se compare ao prazer de ser um salvo por Cristo. E se você hoje à noite não é um salvo, você é infeliz, e você vai continuar infeliz até o dia da sua morte. E aí sua situação vai piorar bastante depois da sua morte. Porque você vai descer ao inferno, às trevas eternas, à solidão eterna. E de lá você nunca vai sair. Você nunca vai ver mais ninguém. Você nunca mais vai ouvir o Evangelho. E você nunca poderá ser socorrido pela graça de Deus nos tormentos eternos. Lá na frente, o seu corpo será ressuscitado e se unirá novamente à sua alma. E você será lançado no lago de fogo eterno, pior do que o inferno. Esse é o destino para aqueles que estão perdidos nessa noite. Mas hoje à noite, Deus quer te salvar. A gente tem certeza absoluta disso. Porque a Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Isso quer dizer que você, Deus deseja que você seja salvo. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E para a sua salvação Ele já fez o sacrifício necessário. O seu filho já foi sacrificado na cruz, o seu sangue já foi derramado, o preço que era necessário para te perdoar já foi pago, e Deus está livre na sua justiça para te perdoar agora, nesse instante, se você confiar em Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Mas como a gente considerou espírito, alma e corpo, então, a sua alma, com seus anseios, quem sabe ouvindo o Evangelho, já está entendendo a sua condição de pecado. E quem sabe a graça de Deus está operando em você, já tem desejo de ser salvo, desejo de se aproximar mesmo da luz e se livrar desses conflitos dos seus pecados. Mas o seu corpo ainda não reagiu à mensagem do Evangelho. O seu corpo tem que reagir à mensagem do Evangelho. Espírito, alma e corpo. O seu corpo precisa reagir. E ontem nós lemos o versículo, quero apenas citar, Romanos capítulo 10, 8 e 9. Se com a tua boca, e a boca está no seu corpo, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então o seu corpo também precisa reagir à pregação do Evangelho. E o texto ali diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Não é com a boca do líder religioso, não. Não é com a boca do pastor, não. Diz o texto, se com a tua boca. Eu sempre conto a experiência dessa senhora que eu conheci. Gente muito boa. Mas uma religiosa de um meio evangélico. Que nunca teve certeza da salvação. Batizada na igreja, participando de tudo lá na denominação, mas não tinha certeza de salvação. E um dia uma irmã, conversando com ela, perguntou, você creu no Senhor Jesus um dia? Como é que foi? Ela disse, não, como é que foi? E ela disse, não, me explica como é que foi a sua conversão. Ela disse, não, eu fui à reunião e lá o pregador fez uma pregação muito apertada e fez o apelo para a gente ir lá na frente. E várias pessoas foram, e quem me levou também me incentivou a ir, eu fui, e lá aquele pastor fez uma oração, e a partir daquele dia eu não faltei mais às reuniões, e depois eu fui batizado, e tem tantos anos que eu estou na igreja. A senhora não confessou Cristo como Salvador com a sua boca? Não, o pastor que orou. Essa mulher foi para casa. E no seu quarto à noite, sem paz, ela se ajoelha à beira da sua cama e ela confessou Cristo como seu Senhor e Salvador. E vive uma vida transformada. Ainda está lá.
nessa denominação, mas uma crente de testemunho. Mas ela confessou com seus lábios agora. E você? Como é que foi a sua conversão? Você falou com Cristo? Você confessou com a tua boca? Se creu com o teu coração? Ou você creu com a boca de outra pessoa, com o coração de outra pessoa? É com a tua boca e é com o teu coração. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A garantia da palavra de Deus, mas você tem que preencher os requisitos. Se com a tua boca, se com o teu coração. Você deve fazer isso hoje à noite, se você deseja salvação. Se você deseja ser reconectado com Deus, receber de novo a vida de Deus, e ter uma transformação, não transformação religiosa, mas transformação de vida mesmo, vida de Deus sendo experimentada na sua vida, na sua própria experiência. Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você não se levante desses bancos antes de tomar esse passo, de confiar em Cristo, de colocar a sua fé na pessoa de Cristo, no seu sacrifício, e confessar com seus próprios lábios, invocar o nome do Senhor, para que você seja salvo. Seja assim. Amém.